segunda edição dessa formação e com a nossa convidada da noite, que é a nossa colega que vai acompanhar, que é uma das organizadoras, inclusive, né, dessa edição, que é a Daniela Menezes. Dani, vou passar para ti, a gente já avisou os colegas que essa gravação é para acesso dos que não puderam estar, os que querem reaviver, querem retomar, e a gente sempre vai fazer esses acordos aí para que a gente possa ter aí um repositório interessante dessa formação e que possa nos auxiliar sempre que for necessário, né? Dani, tu queres ir trazendo cada um dos itens ou tu queres que... Eu acho que você pode fazer? Pode ser assim? Posso sim. Então, boa noite, então. Hoje eu vou ter essa função dupla, né, de acompanhar e ser uma convidada, né, Sabrina? Que a gente tem vários convidados, como vocês vão ver aqui. Nós tivemos, então, seguindo a organização das Gurias de São Leopoldo da primeira edição, a gente manteve o convite, né, para a professora Veronice, a professora Kátia, virem falar com a gente, sempre é diferente, né, mas fazer uma abertura em grande estilo, também chamar outras pessoas que, enfim, não tiveram acesso em tempo hábil da programação, do convite. A gente está recebendo as últimas inscrições, e a live foi muito, né? A Rose estava comentando com a gente que teve bastante visualização, é uma temática que tem despertado interesse em geral, e em especial de professores. Então, por conta, a gente decidiu começar então, já vou puxar aqui, né? Essa organização puxada pela Sabrina de Parobé, essa edição ela é sediada, né? A Rose falou, eu achei engraçado que é virtual, mas é sediada por Parobé, e de fato a gente tem muita inscrição de Parobé, coisa boa, né? Com convidados de outros municípios da rede Araucárias e gente de todo o Brasil, né? Como a gente tem visto nas lives e atividades da rede Araucárias, o Brasil inteiro, desde que começou essa virtualidade, podendo acompanhar o trabalho que a gente faz desde os campos de cima da serra, né, Rose? A partir dos campos de cima da serra, não só para o vale, que é onde a gente está aqui, né? Abrindo um pedacinho de um vale, eu aqui em outro vale, mas do Brasil inteiro. E sempre a professora Rosmarie, que é a coordenadora da Rede Araucárias, né? Professora do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sustentabilidade da UERGS, sempre aí orientando e organizando as atividades de extensão universitária, que é tão importante, né? Então, é uma atividade muito pensada pelo grupo da Rede Araucárias de Educação Ambiental, parte do programa de mestrado profissional em Educação Ambiental, e também o de Educação, né, uma parceria, junto com a Secretaria Municipal de Parobé. A gente percebeu nos eventos e nas atividades que a gente vem realizando, né, esse é o ano 6 desse projeto, que faltam um pouco esses subsídios, não só para a escrita do texto acadêmico, mas para esse movimento acadêmico e científico que a gente entende também ser importante para o professor, para o educador ambiental. E então, a partir disso, foi montado, pela demanda de São Leopoldo, a primeira edição desse curso, e o público foi bem participativo, bem interessante, as propostas, as discussões foram bem interessantes. A Sabrina e eu participamos com uma fala em um dia, que foi assim, a gente não conseguiu combinar muita coisa, parecia que a gente tinha ficado um tempão planejando, né, Sabrina? E aí a gente, então, Parobé de uma maneira mais institucional, e eu, como egressa do mestrado em Educação Ambiental, não, Rose, o mestrado em Ambiente e Sustentabilidade, venho colaborando nessa edição. Como eu disse... Eu acho que só uma parte, né, Dani? Fala. Quantos anos nós já estamos nessas parcerias, né? Pois é. Que coisa boa que mantém, né? E parece que a gente quer mais, não precisa planejar muito, né, Sabrina? E eu já conheço a Sabrina antes de conhecer a Rose, né, Sabrina? Eu sou professora de Novo Hamburgo, né, aqui no Vale dos Sinos, e aí a gente tem parcerias, a Sabrina, super educadora ambiental, aí também com uma história, por isso vai dividir momentos com a gente, né? Não só como coordenadora dessa edição, mas também como educadora ambiental, doutora, enfim, já dando um spoiler. E aí, a ideia é que a gente possa
usar esse recurso que a gente tem, que a gente começou a aprender a usar, né, na pandemia, tanto da live como a gente teve, o Meet, que a gente está um pouquinho mais próximo, né? Misturando momentos síncronos, como esse que a gente está aqui, né? Já antecipo usar o chat, usar as reações, abrir o microfone, né, para fazer esse diálogo, e também tendo momentos assíncronos, que a gente vai usar principalmente formulário online, né? Um pouco mais adiante a gente fala dessa primeira proposta. Então, a gente tem aqui, vou passar bem rapidamente, acho que vou antecipar, falar de hoje e antecipar a próxima semana. A gente só está esperando, né, Sabrina, a confirmação de alguns convidados para poder encaminhar para vocês esse arquivo, para vocês irem acompanhando. Mas para vocês terem uma ideia geral do curso, após a live, então, hoje vai ser o nosso primeiro encontro via Meet, né, síncrono também. Em seguida, a gente já encaminha uma atividade assíncrona via formulário online, que eu vou falar um pouquinho mais a seguir. Já temos a confirmação de um professor, né, uma parceria interinstitucional, que é um professor da URGS, que vem falar com a gente sobre tipos de pesquisas e procedimentos metodológicos na semana que vem. E aí a gente vai tratando, né, de vários assuntos que a gente já tinha publicizado, normas ABNT, o uso de ferramentas de busca, a questão da ética, né, o projeto, o relato de experiência, o artigo científico e alguns detalhes sobre essa escrita, né, mais acadêmica, dentro da lógica científica, até a gente chegar no nosso seminário final, que é um momento mais de partilha entre todos os participantes do curso. Então, é um curso longo. A gente sabe que, como é destinado, sobretudo, a professores, mas que não são só professores que estão aqui, né? E que bom, a diversidade eu acho que é sempre bem-vinda. É um período de ano, né, de trabalho sempre muito complicado. Então, a ideia é a gente, como diz ali a ementa, fomentar, oferecer subsídios, estar disponível, né, Sabrina, para as trocas, para os auxílios, e que o nosso objetivo principal, eu diria, e aí depois a Sabrina complementa, é que vocês saiam daqui com vontade de registrar, de escrever, de usar a palavra de vocês para falar sobre o trabalho que vocês já realizam, seja na universidade, como muitos, a gente viu lá no formulário de inscrição, muitos estão já na universidade, mesmo enquanto professores, ou são estudantes, ou estão na especialização, no mestrado, no doutorado, ou seja, como professores, né? Na educação básica, na sala de aula, falando, refletindo, né, e dialogando com essa comunidade tão ampla que a gente tem, não só na região, mas no nosso país, e que precisa tanto desse apoio mútuo, e que a organização da escrita, a organização científica e acadêmica dessas formas de atuação podem tanto auxiliar a nós mesmos refletindo sobre a nossa prática e também aos outros que, sobrecarregados, enfim, vivendo um dia de cada vez as questões da docência. Então, acho que, não sei se tu quer mostrar mais alguma coisa específica, Patrícia, do cronograma, alguém tem alguma dúvida, mas a ideia geral do cronograma é essa. A gente talvez falar sobre a questão da comunicação, né, que a nossa forma de comunicação principal vai ser por e-mail. A gente até viu alguns e-mailzinhos que estava com uma letrinha ou outra, tentamos corrigir para encaminhar. Acho que se a maioria está aqui é porque recebeu esse e-mail, se não recebeu, já nos avise. E que a gente tem pensado, né, Sabrina? A Sabrina falou lá no início de um repositório, então, de repente, uma pasta no Drive, com algumas sugestões de leitura, enfim, alguma coisa, os materiais, para que vocês possam também não só ficar naquilo que a gente vai provocar nos encontros, mas ampliar dentro do tempo e do desejo de vocês. A ideia também, né, Dani, de se utilizar dessa formação enquanto uma estratégia de partilha, né? A ideia do registro, de possibilitar alguns
possibilitar um espaço de escrita também para esses profissionais, né? Somos aqui todos alunos, estamos todos estudantes, né? Estudando esse tema, porque algo nos apontou, alguma necessidade nos trouxe até aqui, e que essa necessidade possa ser sanada, possa ser compartilhada, né? No decorrer da formação, e que a gente possa ir colocar na escrita, no registro, nessas possibilidades de partilha, todo o nosso fazer pedagógico, colocar ali também todo o nosso fazer enquanto profissionais, que tem sim muito a colaborar, a compartilhar, a contribuir com a nossa formação e a dos colegas. Então, deixando claro que a gente também quer que esse seja um espaço aberto, né? Que vocês possam estar trazendo aqui suas dúvidas, suas principais dúvidas, e o momento assíncrono, né, Dani? Um momento em que a gente colocou enquanto estar viabilizando ali possibilidades de escrita, de escolha de temática, e depois vai a escrita, da prática em si, que possa ser um auxílio para cada professor, que ele consiga, de repente, se for da opção dele, sair dessa formação com seu artigo escrito, pronto ali, né, tendo sido apreciado por diferentes colegas ali, para que ele fique numa qualidade cada vez melhor, né? Então, eu acredito que, além de ser um momento de formação, é um momento de partilha toda essa nossa formação, né? Os resultados até podem ser negociados durante o processo, né? Vamos ter algum produto para mostrar? Por que não, né? Acho que essas são as etapas que a coordenação vai negociando, Isso. né? E, Com Rose, o curso. Parobé, né, enquanto sediando essa segunda edição, fez uma proposição bem interessante para alguns profissionais que já estavam com algumas dessas iniciativas de partilha, que já tinham participado de alguns movimentos nossos, e como a gente tem a projeção de uma revista para o ano que vem, a Revista da Educação de Parobé, nós colocamos aí a possibilidade dos profissionais que fizerem a formação, no edital, já saírem com uma pontuação. Então, existe uma pontuação extra, né, um ponto extra aí para os profissionais que fizerem essa formação, ou seja, eles passaram por momentos de reflexão quanto à temática e à construção desse artigo que vai para a nossa revista. Então, ficou esse convite também, né, para o grupo de Parobé, enquanto a possibilidade de um produto, né, que a gente possa ter aqui essa parceria, rendendo outros movimentos na rede de educadores. Perfeito, né? Acho que sempre esses momentos e esses movimentos, eles incitam, né? Eles são incitantes no sentido de despertar desejos que existem, possibilidades, e acho que esta é a grande questão, né? O trabalhar no coletivo nos dá mais coragem, né? Isso, e assim, Sabrina, Rose, que vem da educação básica também, depois que foi para o ensino superior, né? Eu que estou na educação básica como a Sabrina, a gente sabe que a rotina, o cotidiano de quem atua na educação básica não é muito convidativo para esse tipo de formalidade na escrita. Mas isso nunca nos impediu, né? E a ideia desse curso, como a Sabrina falou muito bem, com a base da partilha, inclusive para outros que, né, não são da educação e que estão aqui conosco, a gente quer, desde já, deixar claro que a nossa porta do e-mail, no caso, né, Sabrina? A nossa porta virtual está sempre aberta para acompanhar esses movimentos de escrita de vocês, né? Na medida em que vocês tenham essa motivação, estejam mobilizados a escreverem. Então, como a Rose falou, a coordenação vai pedir, porque é um curso de 60 horas, a gente vai ter 20 propostas, né, para poder compor essas 60 horas. Agora, de cabeça, acho que 12 são síncronas e 8 são assíncronas, se eu não me engano, mas é um pouquinho mais síncrono, com a possibilidade de resgatar a partir das gravações, porque a gente entende que fim de ano letivo é bem pesado.
Eu não falei na hora que estava projetado, mas a previsão de término do curso é 5 de dezembro, que é quando começa aquela finaleira alucinada, né, de quem está na educação básica. Então, a gente até quis começar, né, Rose, lá no 12 de setembro, não podia atrasar mais para poder evitar adentrar o mês de dezembro, que a gente sabe que é muito complicado para todos nós. E a gente entende que, dessa maneira, nesse formato, a gente está, de alguma maneira, atendendo às demandas de vocês que procuraram, que se inscreveram no curso. Acho que já podemos dar uma devolutiva, né? A gente ultrapassou as 130 inscrições, a gente sabe que nessa modalidade a evasão é grande, mas só o fato de 130 pessoas clicarem lá no link, responderem com interesse de participar, a gente não sabe se vai conseguir, mas com interesse de participar, já mostra como a temática é pertinente. E a gente perguntou, né, a relação... Bota aqui, filho. A relação de vocês com a escrita acadêmica, com o letramento acadêmico, com o letramento científico, e as respostas de vocês nos mostram, gurias, não sei se vocês chegaram a olhar, que a gente tem, assim, um público muito no nível intermediário. Então, eu reforço, né, a gente vai procurar contemplar aqueles que estão no nível inicial, mas provocar também os que estão com mais experiência na escrita, no estudo acadêmico, nos movimentos científicos, também abrindo essa possibilidade de diálogo permanente, através do e-mail, através dos contatos e através da troca, né, e da partilha, como a Sabrina falou bem aqui. Por isso também a escolha de não ser só live, né, gurias? De ser um momento em que a gente pode ter um pouco mais de proximidade, tá? Acho que de fala inicial era isso. Sim. Que sigamos, né? Isso. Eu acho que deixamos a Daniela agora Apresentar. tomando conta. Sim. Eu só queria retomar, pessoal, sempre olhem os seus e-mails, então, certo? Contato com o link para entrar no Meet vai estar sempre no seu e-mail. Bora lá, Dani. Bem, então agora eu vou deixar essa coisa, né, da organização de lado e vou me portar aqui como uma convidada, né, Sabrina? Esse material, daqui a pouco a Sabrina, né, pode colocar aí para vocês, eu gosto que vocês, né, acompanhem. Eu já vi um monte de oi aqui no chat, colegas, amigas queridas, né, que atenderam ao convite quando a gente encaminhou. Que bom que a gente pode estar junto de novo nesse espaço. E hoje eu venho aqui dividir com vocês uma temática que, claro, para mim é muito cara, né, como orientanda de mestrado da professora Rosemarie, e que não teve na primeira edição, e a gente entendeu que era importante porque mesmo quem não é professor, muitos a gente sabe que não são da educação ambiental, né, mas nós somos uma rede de educação ambiental, né? E a gente faz escolhas, né? Se a gente pensa em vida acadêmica, em vida científica, em processos de pesquisa, que a gente vai falar bastante ao longo dos nossos encontros nesse curso, a gente vai estar falando de escolhas que a gente faz, né? E eu quero começar, né? Eu não preparei o material para a Sabrina me apresentar, até porque isso faz parte um pouco, essa apresentação faz parte um pouco da proposta de atividade assíncrona 1. Eu já começo falando disso, começando falando um pouco de mim e da minha trajetória. Eu coloquei aí que eu sou egressa do PPGAS, né, o Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sustentabilidade da UERGS, em São Francisco de Paula, do qual a Rede Araucárias é vinculada, e atualmente eu estou fazendo doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências da URGS. E, para além disso tudo, né, acima de tudo, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino, até tem uma letra ali a mais, de ensino de Novo Hamburgo. Eu sou uma professora que encontrou algum espaço na vida acadêmica para entender um pouco melhor isso que é a docência. E para poder chegar, né, no mestrado e no doutorado,
primeiro de tudo, em termos de formação, eu sou pedagoga, né? Alfabetizadora, educadora ambiental, passei por alguns processos de especialização, e tudo que eu já escrevi até hoje, no que diz respeito à vida acadêmica que me foi exigido para eu estar nesses espaços, né? Algumas oportunidades surgiram, outras eu fui construindo, como é a vida da gente, né? Fui aproveitando, não sem sacrificar um pouco a família, né? Mas tudo que foi construído na minha vida, digamos assim, acadêmica, universitária, depois da graduação, obviamente, foi relacionado a alguma coisa que eu estava desenvolvendo no meu trabalho na rede municipal de Novo Hamburgo. Tudo. Todos os artigos, todos os projetos, porque no meu entendimento, trabalhando 40 horas, eu não tinha como pensar num projeto paralelo de uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo que eu estava vivendo. E, para além disso, o que eu estava vivendo era o que de fato me mobilizava enquanto alguém que, né, pegando aqui, eu botei até a camiseta, né, do Paulo Freire, que seria aniversário dele hoje, né, como alguém que pensa o seu fazer, né, como alguém imerso numa praxis, como alguém que, professora, busca ser uma profissional intelectual, né, como Paulo Freire defendia. Então, eu falo isso e conto um pouco dessa minha história, porque a primeira atividade, ela é uma provocação, através de um formulário, para que vocês apresentem para nós, também para a gente mapear e conhecer, né, Sabrina, a formação e experiência de vocês. Então, tem lá, né, a graduação, se fez pós-graduação, experiência profissional, em quais campos, enfim, mas que vocês comecem a pensar na temática que mobiliza vocês. Porque o primeiro passo para a gente escrever é a gente escrever sobre o quê, né? E sobre o que nos mobiliza. Seja um trabalho puramente teórico, né? Que eu acho até meio impossível ser algo totalmente ou puramente teórico, dizem que dá para fazer assim, eu não sei escrever assim, mas que a gente tem entendido, né? E no doutorado eu tenho estudado o campo da formação científica do professor, né? E tenho percebido o quanto que essa formação científica passa pelas coisas reais, pelas coisas da vida de ser professor lá na sala. Eu não gosto muito da expressão chão da sala de aula. Eu acho que tem que ser chão, parede, pátio, tem que ser tudo, né? Mas do cotidiano e do contexto que a gente vive na escola ou num espaço, né, não formal, enfim, no contexto de educação, não só educação ambiental, mas de educação no contexto educativo que a gente vive. Então, que vocês vão receber esse link, né, no próximo e-mail, e que vocês vão colocar ali um pouco da formação de vocês, de quem vocês são, em termos, né, desse currículo que a gente vai construindo, né? Eu falei um pouquinho aqui do meu, então já temos 45 pessoas, não dá para ouvir os 45 com a qualidade que precisaria, então a gente vai fazer uso desse recurso. E já no final desse mesmo formulário, valendo como a primeira atividade assíncrona, é a provocação de, bom, dentro dessa experiência, dentro dessa formação, ou dessa não experiência, ou dessa formação em busca permanente, qual hoje seria a temática que mobiliza mais vocês? Para mim, é a educação ambiental. Mesmo que hoje a minha atuação profissional oficial não seja mais a educação ambiental. Hoje eu trabalho como coordenadora, professora coordenadora TDIC. Né? Eu estou trabalhando com tecnologia, né? Sendo atropelada por um monte de tablet, Chromebook e tudo mais que a pandemia mostrou que a escola não tinha e que o pessoal começou a correr atrás do prejuízo e nos invadiu, né? E a gente acabou invadido por isso. Mas, como eu falei já há um tempo atrás, uma vez que eu me constituí como educadora ambiental, não tem mais volta. Eu voltei para a turma, voltei para a alfabetização, da qual eu nunca saí, de fato. Estou agora atuando no campo da tecnologia, mas em todas essas instâncias, em todos esses espaços, eu me vejo também como educadora ambiental,
né? Porque, para mim, hoje, a educação ambiental ela é uma condição de ser professora, não é um campo de docência, né? E para falar sobre essa educação ambiental, relacionando com o tema que a gente está trabalhando nesse curso, que é o letramento acadêmico e científico, eu não posso deixar de falar sobre os processos interdisciplinares e essa nova forma de enxergar a própria realidade, né? Então, a gente, nessa fala, tem aqui já a próxima, peraí, já tem como proposta, claro, apresentar essas dimensões da educação ambiental crítica, que é um pouco o campo que a gente segue, né, nos estudos e enfim, nas discussões dentro e fora da escola, dentro e fora da universidade, talvez até ajudando a fazer essa ponte entre escola e universidade, que é tão importante e que a UEGS tem feito tão bem através da Rede Araucárias como um espaço de extensão universitária, né, um dos pilares da nossa universidade. Refletir sobre os conceitos, né, já trago ali nesse spoiler, no plural, de interdisciplinaridade, que é um termo que a gente fala tanto na escola, está tão presente nos documentos, mas o quanto, de fato, a gente sabe e a gente consegue perceber nuances e diferenças nesse mesmo termo, sempre relacionando com o trabalho docente, e defender que a educação ambiental, numa determinada perspectiva, né, a gente não está falando aqui de qualquer educação ambiental, a gente vai defender uma perspectiva, ela pode e ela deve atuar como disseminadora do letramento acadêmico e científico, aproximando professores desse movimento, né, como as nossas convidadas da live falaram, desse movimento de tanto os gêneros textuais e a formalização dos registros do trabalho realizado, mas desse processo científico, né, que passa não necessariamente por um rigor específico, mas passa por um processo que faz com que ele não seja qualquer coisa, não seja a opinião nem a verdade de cada um. Ele é um conhecimento que é validado e ele é predominantemente coletivo, por mais que eu individualmente faça a minha pesquisa, né, ou cada um possa individualmente fazer a sua pesquisa, a ciência, ela, numa determinada perspectiva que eu vou defender aqui, ela é e deve ser coletiva. Então, são as metas, assim, para hoje. Bem, e aí, a minha ideia é a gente trabalhar com alguns diálogos, né? Eu programei aqui 3 diálogos e eu vou provocar vocês e gostaria muitíssimo que vocês participassem ou no chat ou levantando a mão ali, falando, quem quiser falar. Primeiro, nessa primeira provocação, o que você entende por educação ambiental? Não estamos aqui em busca de respostas certas ou erradas, mas do ponto que vocês estão hoje, enquanto acadêmicos, enfim, estudiosos e principalmente profissionais, sejam da educação ou não, ouvindo esse termo educação ambiental, que está voltando à moda, né, Sabrina? Que bom. O que vocês entendem? O que vem à cabeça de vocês? O que vocês pensam? Então, eu gostaria de ouvir, ler algumas coisas para poder avançar um pouco nessa conversa, nessa discussão. Quem gostaria de começar? Não tem resposta certa e errada, a ideia não é dar uma nota aqui, sou super contra nota, não sei dar nota, na verdade, né? Como pedagoga também é complicado, mas para que eu não fique fazendo um diálogo comigo mesma, né? Opa, a Ana já colocou ali. Educação ambiental como um caminho para uma educação com vistas ao desenvolvimento sustentável. Educação para o mundo em um sentido de cuidar de tudo e de todos. Educação do ser como um todo voltado ao meio ambiente em que se encontra, né? A Sabrina, o Frederico. A Grace traz que é a conscientização do indivíduo para o cuidado com o meio em que vivemos. Ótimas respostas. A Cíntia
Educação ambiental é maneira que usamos para sensibilizar as pessoas quanto ao cuidado com o meio ambiente, preservação do meio ambiente, meio de gerar mudanças de realidade em uma comunidade através de transmissão de conhecimentos e incentivo de atitudes relacionadas ao ambiente. Ótimo. Se alguém quiser falar também, fique à vontade. A Mônica já fez um textão. Processo de aprendizado que visa aumentar a conscientização e o entendimento das pessoas sobre o meio ambiente e suas interações com ele. Ixi, pulou aqui da Estela. Busca promover a conservação, a sustentabilidade, a preservação dos recursos naturais, incentivando práticas responsáveis e ações para proteger o meio ambiente. As pessoas, então, através da educação ambiental, são capacitadas a tomar decisões informadas e agir de maneira mais responsável em relação ao ambiente. Ótimo! A Estela traz que a educação ambiental teve uma evolução muito grande, perspectivas positivas e amplitude no sentido para fora dos muros da escola, viver isso no dia a dia, perfeito. Anabel, que antes de tudo, a educação ambiental é educação. Pensar a educação ambiental no viés crítico, se percebendo como parte de um todo, né? Vem a Nádia, opa, eu pulei duas aqui. É educação que deve ser inclusiva e participativa, são duas respostas muito próximas, né? Considerando todas as formas de conhecimento, sensibilizando e empoderando os educandos. E a Nádia, então, que remete a pensar a vida, educação ambiental no viés crítico, se percebendo como parte de um todo. Então, era isso, né, Sabrina? Já deu, todo mundo já disse o que eu queria dizer. Vamos para o próximo encontro. Dani, interessante o dia de hoje, né? Tem uma frase que muitos remetem a Paulo Freire, já que é o dia do aniversário dele, né? 19 de setembro, 103 anos, se não me engano, 2 ou 3. Tem uma frase que remetiam muito a ele, né? Toda educação que não for ambiental não pode se dizer educação. Eu nunca encontrei a literatura dele para poder, né, remeter realmente essa frase a ele, mas ela já faz a gente pensar, né, pelo que a gente entende por educação ambiental. Na verdade, ele não falou de educação ambiental. Ele falou, mas não usou essa terminologia, né? E o pessoal foi adaptando, por isso que ninguém nunca encontrou. Mas já sabe foi que citado por aí essa frase. O Moacir Gadotti, né, que é um grande estudioso de Freire, foi amigo dele, enfim, tem um livro dele que é o Pedagogia da Terra, que ele fala isso. Freire não teve tempo de falar sobre isso, né? Mas todo o legado freiriano, como a gente vai ver na educação ambiental crítica, é, de alguma maneira, uma forma de pensar o que a gente está chamando hoje de educação ambiental. Mas ele nunca se debruçou, porque no tempo dele, né, a Rose sempre falou para mim, o quanto que Freire, né, tinha esse caráter epocal, ele tinha muito relação com o que acontecia no contexto de vida que ele teve, né, um período ali muito focado na questão da alfabetização, porque era o maior problema do país, embora ainda seja de alguma maneira, não daquela maneira, né, não dos jovens e adultos, não com aquelas taxas, mas o quanto que a proposta trazida para hoje está totalmente alinhada com tudo isso que vocês estão falando, né, desse entendimento de educação ambiental. E, de fato, já avançando um pouquinho, mas quem quiser colocar ainda, a gente acompanha, estou aqui fazendo meu chimarrão, quando a gente pensa em educação ambiental... Opa, fala, Rose. Eu também, eu falei em ti, agora tu fala, né? Eu também parei ali com a Sabrina, né? Naquilo que nos remete a Paulo Freire, e uma das nossas colaboradoras da noite falou em conscientização. E eu, quando fiz o mestrado, em educação com um intenso, né? Intenso freiriano, que é o professor Danilo Streck, e eu trabalhei com o Paulo Freire, né? Fui freiriana quase de carteirinha naquele período, e eu trabalhei muito com a questão, né, da conscientização. E a forma, né, como Paulo Freire vai trabalhar este conceito, depois até num determinado momento ele passa a não utilizar mais o conceito, porque ele se popularizou de um jeito que nada dizia, né?
E a partir disso aí, só vou colocar alguém para entrar aqui. E então, a partir disso aí, eu tentei aprofundar um pouco mais e compreendi, a minha compreensão é que situação limite, né, era um termo que para Paulo Freire significava uma parte da conscientização. No momento em que tu te deparas com uma situação limite, e aí eu reporto trazendo para a educação ambiental, né? Essa situação limite com a questão do câmbio climático no qual nós estamos nos defrontando, né? Ela é uma situação que a conscientização vai significar aquilo que nós estamos conseguindo ver, entender, né? Compreender como é que essa situação chega lá e vamos buscar, né, dentro dessa situação crítica, soluções para a nossa questão, né? Então, esse é o papel da educação ambiental crítica, né? Ver as situações limite, mais limite, menos limite, a dimensão não importa, e buscar, a partir de uma compreensão do que é essa situação, estratégias, né, recursos, instrumentos e colocar em implementação. Foi bom aqui voltar, olhar para Freire, aí foram muitos bons tempos de estudo com Freire. E que precisa, é um autor importante e que por conta também do momento nos últimos anos que viveu, mesmo depois, né, de falecido tanto tempo, é importante a gente revisitar, mas trazê-lo para o que é importante para nós, né? Na pesquisa, né, Rose, que a gente fez no meu mestrado, a gente trouxe Freire dentro de um contexto decolonial, né? Atualizando a leitura de Freire, que a Rose já tinha, para uma coisa mais de Latinoamérica e o que a gente está vivendo hoje e as problemáticas que a gente vive hoje, né? Tanto de currículo como de ambiente. Mas eu queria... momentos. né? E é bom que isso fica. Mas eu queria trazer, que por acaso está aqui na minha frente, e já vou passar o próximo slide, essa ideia que deixa eu falar o nome dela direitinho, a Anabel traz, de que a educação ambiental, antes de tudo, é educação, né? É a forma como a gente vive a educação, pegando também o que a Nádia traz, né? Educação ambiental é pensar na vida. E uma das autoras que eu trago aqui, que é a Isabel Carvalho, ela traz isso, né? É o todo, né? Não é só uma parte da educação, é, na verdade, falar do todo da educação. Mas vamos chegar lá. Antes, eu queria falar que esse material, a Sabrina colocou ali, depois a gente pode recolocar o link para quem foi entrando, ele foi um material feito no Canva, ele é todo online, e todos os nomes dos autores têm o link do texto, né? Já pensando nessa provocação que a Sabrina trouxe, que a gente colocou no início, de que, a gente precisa referenciar, porque a gente não está falando sozinho, tem muitos autores, muitos pensadores que iniciaram essa discussão. A gente vai fazer escolhas, mas a gente precisa dizer, né, quais são as nossas escolhas através das referências. Então, quem tiver interesse e, enfim, curiosidade que seja, pode dar uma olhadinha nos textos através dos links que tem aí. Do Lairargues e Lima, para a gente começar a pensar, então, qual é essa educação ambiental que a gente vai defender aqui, eles trazem uma organização que a gente, né, enfim, com a Rose, mas enfim, que a gente tem visto bastante por aí, que é a Organização da Educação Ambiental brasileira, sobretudo, em macrotendências. Educação ambiental pode e deve ser muita coisa, porque tem a ver com esse olhar que a gente tem para o meio ambiente, para as questões ambientais, enfim. Mas a educação ambiental, ela tem algum viés, né? E o Lairargues e Lima vão perceber que um primeiro viés, né, na educação ambiental é um viés conservador.
que já é uma reação a todo o movimento da ciência moderna, né? Porque a ciência moderna ela se constitui a partir da ideia de que homem e natureza é separado e que não tem problema o homem ir lá, né, o ser humano ir lá e destruir tudo para tirar os recursos. Então, só a ideia de conservar, a ideia, né, só da sensibilidade, que estava de alguma maneira colocada aqui nas falas de vocês, nas escritas de vocês no chat, ela já é uma reação à destruição que faz a educação ambiental ser necessária para começo de conversa. Mas é uma educação ambiental ainda muito voltada ao biológico, né? A biosfera, a questão da ecologia bruta e pura em si. E Lairargues e Lima, então, vão chamar de educação ambiental crítica, né, que também foi citado aqui por vocês, esse viés crítico, porque também educação ambiental crítica pode ser muita coisa, né, Rose? Uma educação ambiental que não se contenta só com essa relação indivíduo-natureza, traz o social para o meio da história, coloca essa organização social e política, sobretudo, do ser humano em relação aos ambientes e em relação a si mesmo, né? Então, esse viés, essa macro tendência, né, pegando o termo do Lairargues e Lima, vai envolver muito, né, as propostas de percepção da educação, pedagógicas e políticas, enfim, do Paulo Freire, né? A gente tem o Frederico Loureiro, que tem uma live dele muito boa no canal da Rede Araucárias, a gente tem a Isabel Carvalho, a gente tem a própria Michele Sato, né, que também tem a live querida, um pouco antes dela falecer conosco, que vão, de alguma maneira, né, Mauro Guimarães e tantos outros, que vão, de alguma maneira, defender nuances de uma proposta crítica, um viés crítico da educação ambiental, que diz que sim, é importante conservar, é importante olhar de uma outra maneira para esse movimento que a ciência fez, a ciência moderna, sobretudo, fez no mundo, né, de destruição, enfim, os efeitos disso, mas olhando pelo viés coletivo, olhando pelo social, sem excluir o individual, né? Então, essa relação indivíduo, sociedade, natureza, e que, claro, passa pela escola. Então, é esse convite. E o Lairargues e Lima, né, os dois pesquisadores, eles vão falar que há uma reação. Então, a própria educação ambiental conservadora como uma reação do processo científico moderno, a educação ambiental crítica como uma reação à educação ambiental puramente conservadora, e aí a reação à educação ambiental crítica é uma educação pragmática, né? E alguém colocou ali também a ideia do desenvolvimento sustentável, que entra um pouco nesse utilitarismo, né? Nesse tecnicismo da educação ambiental pragmática. E a crítica que a gente faz não é que a gente não deva ser pragmático, por isso que está o círculozinho aí, é tudo recursivo, né? A gente integrar o conservador, o crítico e o pragmático nas nossas proposições, nas nossas percepções em relação à situação problema, como a Rose colocou, para a formulação dos inéditos viáveis, pegando a nomenclatura de Freire, é que talvez seja um caminho. Ao invés da gente segregar, né, ou você é isso, ou você é aquilo, ou você é aquilo outro, da gente, de alguma maneira, integrar essas diferentes macro tendências, embora... Opa, já ia passar aqui no lugar errado. Embora só o fato, né, da gente estar incluindo a sociedade, estar incluindo esse movimento de alteridade na educação ambiental, já por si só já faça ela ser crítica, mesmo que a gente também assuma e acolha os movimentos conservacionistas e os movimentos pragmáticos, né? A Rose falou da emergência climática, está aí, a gente está sentindo o efeito das alterações climáticas. Bom, essa semana, esse mês, né, não precisa nem falar, sobretudo nós aqui do Rio Grande do Sul, mas e isso exige uma ação, né? A crítica sem a ação também, Freire, né? Crítico criativo perde um pouco o sentido, então o pragmatismo tem sim o seu lugar,
assim como essa contemplação, esse movimento que é um pouco antipragmático de dizer, não é para chegar mais perto dessa unidade de conservação, desse espaço que ao redor todo já foi tão degradado, foi tão judiado, né, pela humanidade. Então, a ideia da visão crítica, né, que eu venho defender aqui, é uma visão não excludente, né, pegando lá as macro tendências de Lairargues e Lima. E aí, essa proposta, né, que eles trazem é que a gente vá construindo novas relações, seja com a gente mesmo, seja com o mundo e com os outros, tudo isso ao mesmo tempo a partir da convivência. Por isso que lá atrás eu já comecei falando, é no coletivo, é a gente junto, olhar para quem eu sou individualmente, né? Nesse diagrama está ali o eu, o cuidado comigo mesmo, o cuidado com o mundo, pensar nas relações que eu estabeleço com o mundo, mas que eu também estabeleço com o outro que está comigo nesse mundo, e o quanto que movimentos que envolvem a vivência, movimentos que envolvem o cuidado e movimentos que envolvem o respeito estão contemplados nesse viés de educação ambiental, sobretudo quando a gente está falando de escola, né? É uma escola ambiental, uma escola ambientalizada, é aquela que a gente tem esse olhar múltiplo e que não tem uma hierarquia. Então, eu uso muito esse diagrama, né, nos trabalhos que eu venho realizando, mesmo não sendo mais responsável pela educação ambiental da escola, eu coloquei junto com as minhas colegas lá no PPP da escola, e que vem dizer isso. A educação ambiental que a gente está defendendo é uma que está nesse miolinho, que não deixa de olhar a nossa individualidade, a nossa coletividade e essa biosfera que é fundamental para nós e que a gente é que depende dela e não ela de nós, né? E que a gente possa, no nosso trabalho, qualquer que seja o lugar que a gente esteja na escola, fomentar e colaborar e produzir novas formas de nos relacionar. Então, a proposta, o olhar de educação ambiental crítica que eu provoco vocês através, né, do Lairargues e Lima é um pouco com esse olhar, né, de integrar e não de excluir. E aí, quando a gente olha esse próprio diagrama e pensa, por exemplo, né, eu não vim aqui hoje falar muito de currículo, mas pensa nos currículos que a gente está submetido, inclusive na universidade, enquanto estudantes, quando a gente olha a educação ambiental por esse viés integrador, a gente está falando de qualquer coisa. A gente está falando de qualquer ciência. A gente está falando de uma possibilidade múltipla, complexa, né, de enxergar essa realidade. E aí a gente vai entrar no outro termo do nosso, né, o nosso novo diálogo, né, da proposta de hoje. E a interdisciplinaridade, até pegando um pouco o spoiler de alguns pontos que eu trago nessa convergência e que algumas pessoas já colocaram ali, né? O que para vocês é a interdisciplinaridade? Como é que vocês entendem a interdisciplinaridade? Vamos tomar aqui um chimarrão, coloquem aí no chat, quem quiser falar um pouquinho. A Anabel fala aqui, né, da diferença entre sensibilizar e conscientizar. Os dois são importantes, né, Anabel? Mas há uma diferença. Uma relação de trocas. Interdisciplinaridade marca uma relação de trocas. É isso, Marta? Vamos botar aí. Não se preocupem em conceito. Depois eu vou trazer alguns conceitos, mas ideia, uma participação de todos, né? Uma participação mais coletiva. Ó, já fazendo, né, Estela? Já fazendo aí a relação com a educação ambiental que a gente está defendendo. O que mais, gente? Integração dos saberes. Diversas áreas do conhecimento, né? Já dá até para fazer um link entre, né, essas colocações. Os saberes das diversas áreas do conhecimento, né? Mostrar que tudo está interligado. Complemento que traz a busca de vários conhecimentos em função de um objetivo comum. O que mais?
Porque quando a gente pensa em interdisciplinaridade, a gente está pensando em disciplinaridade, né, gente? Relação entre... Olha ali a Anabel, ela digitou antes de eu falar. Relação entre as disciplinas, né, no ambiente escolar, no não formal, abordando essa diversidade social, ambiental, cultural, econômico, ótimo. Integração das áreas de conhecimento para que os alunos criem uma visão mais ampla, né? A professora, né, não tem como sair. Participação de um todo com envolvimento das disciplinas e conhecimentos, procurando partir do entendimento do ser envolvido. Muito bom. Mais alguém? Ninguém quer falar? Só eu que falo? Fiquem à vontade, gente. Eu tenho aqui do meu lado um cursista, né, que é o meu marido, ele está só rindo de mim ali. Daniel, eu acho interessante que muitos colegas que estão fazendo essa formação com a gente, pelo que eu vi nos nomes ali, são coordenadores, ou seja, estão ali no processo de gestão pedagógica também da escola, e podem se utilizar desse espaço. A primeira pergunta foi focada, né? Foi com foco na educação ambiental, estava iniciando, mas agora o pessoal pode abrir seu microfone e trazer para a gente também, né? Por favor. Pois é, Marta, esse Cristiano. A Nádia traz que é reconhecer os diferentes saberes, considerando a multiplicidade do que compõe os sujeitos e suas relações, pensando a construção de uma intervenção. Muito bom. E o quanto que quando a gente escreve, né, Sabrina, a gente de alguma maneira materializa, organiza, né, melhor aquilo que a gente pensa. Coisas que às vezes a gente, por uma série de razões, não foi convidado a pensar e que a educação ambiental também, mas talvez o termo interdisciplinaridade seja mais, assim, como eu diria, currículo, didática, tipo assim, todo professor sabe, não vamos nem entrar no mérito, porque todo mundo sabe. E será que sabe? Eu vou dar um spoiler, sem problema, Patrícia, eu descobri no doutorado que eu não sabia. O que eu achava que era, não era bem assim, não estava de todo errado, mas eu não sabia o que eu não sabia, sabem como é que é isso? Acho que, na verdade, Patrícia está aqui, a Sabrina já passou por isso. Para mim, o doutorado é me dar clareza do que eu não sei. Essa coisa de que a gente aprende mais, claro, aprende muita coisa, mas o mais que eu tenho no doutorado é clareza de que eu não sei. Então, é um pouco do caminho da gente se colocar nesse lugar de quem quer aprender, né? Patrícia, a gente está aqui tentando coletivamente, de alguma maneira, responder o que cada um entende como interdisciplinaridade. E olha que essas respostas individuais, cada um da sua casa, se complementam. A gente poderia pegar, né, Sabrina, esses textos, essas frases, e formar um parágrafo, formar um pequeno texto sobre isso, né? A visão dos cursistas, né, do letramento acadêmico e científico. Fala. Eu já fiz na primeira pergunta e fiz agora novamente. Estou fazendo toda uma coleta das mensagens ali isso aí, para a gente poder também resgatar mais tarde e também dar acesso, né, aos colegas a essa rica reflexão que a gente está podendo possibilitar aqui. Exato. E por isso a proposta de fazer assim, né? Trazer menos, enfim, falação, embora quem me conhece sabe que eu gosto de falar, ainda mais esses assuntos que me mobilizam, né? Mas sendo honrando, né, ao aniversário de Paulo Freire, buscar ser o mais dialógico possível na limitação que a gente tem. Bom, muitas coisas importantes foram faladas, mas eu tenho um princípio de que, pela minha formação, até da minha família e tal, eu me sinto um pouco na obrigação de dividir as coisas que, assim, eu aprendo, eu conheço e que eu acho que, assim, mudam a minha vida. E trazendo muito do PPGS, né, aqui, não só do PPGS, porque o programa, o PPGAS de Ambiente e Sustentabilidade, ele é um programa interdisciplinar, né? Mas foi lá no PPGS, né, no programa de Educação em Ciências que eu estou agora, que eu fui convidada a parar para pensar nisso. Então, a primeira coisa, né, é dizer isso, que não existe uma visão única e que, além do termo interdisciplinaridade ser polissêmico, ou seja, ter várias formas de ser
conceituado, interpretado, ele não é único. Muitas vezes é muito comum a gente, né, eu digo a gente mesmo, usar como sinônimos a pluridisciplinaridade, a multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade, como a interdisciplinaridade, e, na verdade, são termos que têm conceitos bem diferentes por trás. Mas aqui, né, eu acabei, ainda Rogério, verticalizado, e às vezes a gente não usa o potencial da interdisciplinaridade a nosso favor, eu diria. Né? Até vou fazer um pequeno à parte aqui, a partir do que o Rogério falou. Lá no PPGS tem muito pouca gente das ciências humanas, embora seja um curso de ciências humanas, não um programa de ciências humanas, porque é de educação. Eu tenho muitos colegas da física, da química, da biologia, enfim, da matemática também e tal. E da pedagogia, já vou te dar a palavra, Raquel, e da pedagogia quase ninguém. E é muito interessante, porque sempre que vai falar dessas questões de interdisciplinaridade, as pessoas dizem assim, mas para o pedagogo é mais fácil, porque ele ele no ensino globalizado. Eu não sei, né, o quanto de vocês são pedagogos e atuam nos anos iniciais, ou educação infantil, mas a minha realidade não é isso, não. A gente pensar de forma interdisciplinar já é um grande avanço. Fala lá, Raquel. Então, hoje mesmo a gente falava sobre isso, aí a gente recebeu a visita de uma faculdade aqui próxima e a gente conversava sobre isso, né? O quanto nós, enquanto professores, e a nossa formação entendia essa interdisciplinaridade como pegar um conteúdo e trabalhar cada um na sua disciplina ali, né? Com aquele conteúdo, né? E hoje a gente precisa falar em habilidades, né, a serem desenvolvidas interdisciplinarmente, e não um conteúdo a ser desenvolvido interdisciplinarmente, né? Então, quantas áreas de conhecimento podem se conversar para desenvolver essa habilidade? Só queria complementar isso. E é uma reflexão muito importante, Raquel, porque eu nem vou falar de BNCC aqui, eu nem coloquei para falar de BNCC, porque a gente precisaria de mais tempo, né, para falar de BNCC. Mas de todas as críticas que eu faço, esse ponto de uma provocação de alguma maneira, mesmo que meio rasa no meu entendimento, de desconstruir a ideia do conteúdo, é algo que eu acho interessante, né? Embora eu te convido a pensar assim, que muitas vezes a gente, professor, né, e eu digo a gente mesmo, me incluindo, faz uma transposição da ideia de conteúdo, lista de conteúdos mínimos, para a ideia de uma lista de habilidades. E não é essa a proposta, né? Se a gente fosse fazer um comparativo, a gente estaria relacionando os conteúdos, como eram entendidos em outras organizações curriculares, principalmente lá da década de 70, 80, para o objeto de conhecimento, né? O que a gente chama de conteúdo está no objeto de conhecimento, a habilidade é o que a gente vai fazer com isso, né? Então, são coisas que, por serem jogadas para a gente, pouco tempo, pouca participação, como o Rogério falou, tudo bem verticalizado, a gente acaba nem tendo tempo de refletir, de pensar, o que eu vou fazer com isso? E por isso também achei importante, né, conversando com a Sabrina e com a Rose, da gente começar esse curso, né, depois, claro, da nossa live, que provocou muita coisa em todo mundo, pensando nessa ideia de interdisciplinaridade, de que a gente, quando pensa em interdisciplinaridade, a gente pode estar pensando em muitas coisas, inclusive, como a gente viu aqui das expressões de vocês no chat, a gente está pensando em coisas diferentes. Até aí, tudo bem, porque é um termo polissêmico, né? Algumas das colocações de vocês estão mais voltadas a uma pluridisciplinaridade, ou uma multidisciplinaridade, ou até a transdisciplinaridade, e a gente, às vezes, coloca tudo meio junto, porque tem pontos de conexão, de fato, e é uma literatura, às vezes, um pouco ainda pouco próxima a nós para a gente poder fazer a diferenciação. Mas, qualquer que seja o termo, o autor, enfim, a abordagem que a gente vai selecionar para usar, ela vai ressignificar os currículos. Ela vai, de alguma maneira, ressignificar os conhecimentos, o conhecimento individual, porque ele está mostrando, como alguém falou ali, que ele está conectado entre si com outros conhecimentos.
E quando a gente pensa em história do termo, ele vem lá da década de 60, na Europa, né, mais especificamente na França, para poder problematizar como uma reação a essa ciência moderna que eu falei ali antes em relação à própria educação ambiental, e problematizar essa forma da ciência ser difundida no campo universitário. Então, inicialmente, a ideia de interdisciplinaridade ela está relacionada ao ensino superior, ao mundo acadêmico, né, ao mundo científico em geral, e que, como deve ser, eu até acho, mas enfim, tem sido, começa a transbordar para esse mundo da educação básica, né, para esse mundo mais do cotidiano. Né, vamos ver ali. Muito bom, Nádia. A gente usa muito em Novo Hamburgo também, metodologia dos círculos de construção de paz, né? A ideia de justiça restaurativa. E Freire, eu defendo isso na minha dissertação, esse princípio da horizontalidade. Eu sou radical na horizontalidade, né? Como eu coloco, enfim. E o quanto que a gente, quando para, né, para ouvir o outro, da perspectiva do outro, a gente consegue entender coisas de uma maneira diferente. E aí, quando eu falei lá dos meus colegas de outras áreas do conhecimento, a gente um pouco disso, né, de pensar que eu sou pedagoga, e eu provoquei vocês lá quando eu falei da atividade. A nossa formação inicial, ela é algo muito, muito presente em nós. Nem todo mundo tem a experiência da Sabrina de ter, né, praticamente ao mesmo tempo a formação de pedagoga e bióloga, né? Um campo mais das humanas e um campo mais das ciências da natureza, né? Isso molda quem a gente é. As nossas escolhas iniciais e os desdobramentos que a gente dá vai moldando a nossa visão de mundo. E não é que esteja um certo ou um errado, é a nossa perspectiva. Então, quando a gente pensa em ressignificar os currículos, seja o currículo daquele curso superior que a gente está fazendo, uma especialização, ou seja o currículo que a gente atua, que a gente opera lá na educação básica, ou o currículo de um curso, ou o currículo da nossa vida, da nossa trajetória, é a gente poder enxergar de uma maneira mais horizontal, eu diria, pegando, né, a fala aqui de vocês, esses conhecimentos que a gente convive, né? E na ideia da educação ambiental, deshierarquizar, né? Não tem um que é mais importante que o outro, um depende do outro, né? E para, enfim, fechar ou iniciar uma provocação, né? Mas para defender de maneira mais acadêmica esse conceito de interdisciplinaridade, eu trago esses autores, né, lá do Canadá, que eles fazem uma análise, né? São pesquisadores, enfim, 20 anos estudando a interdisciplinaridade e tudo mais, e eles vêm falar que tem 3 concepções, né? Tem 3 matrizes ali. A europeia francesa, que parte lá do ensino superior e tem uma perspectiva racionalista, e fala muito dessa ideia do diálogo das ciências e essa ideia da construção do conhecimento e o quanto que a universidade é responsável por isso. Então, tem uma perspectiva assim, bem teórica, né, bem racional sobre a interdisciplinaridade, uma forma de entender as ciências, uma forma de entender a integração das ciências, como alguns de vocês colocaram. Um conceito mais saxônico, né, que os norte-americanos defendem muito, que é uma perspectiva mais instrumental, que seria uma interdisciplinaridade como uma proposta metodológica e, por que não, didático-metodológica, né? Então, pensando um pouco mais na educação básica, mas também muito fortemente na formação inicial, enfim, na formação das diferentes carreiras. Então, essa coisa de o que você precisa articular para poder ser pluri, ser múltiplo e fazer bem, né, o trabalho que você tem que fazer. E uma perspectiva latino-americana e muito fortemente brasileira, que é a perspectiva humanista, né, que eles traduzem. Esse texto que está aí linkado, que, né, depois está lá nas referências, é um texto em espanhol, mas eu achei que ele é belíssimo, né? Ele fala que o título dele
eu não vou lá olhar agora, mas assim, é o matrimônio, né? É o casamento entre a razão, que é o conceito europeu-francês, a mão, que é o conceito instrumental norte-americano, e o coração, que é o conceito brasileiro, latino-americano, né? Então, que para esses autores, embora tenham diferentes perspectivas da interdisciplinaridade, e a gente tem todo o direito de escolher, né, qual que a gente vai se debruçar, qual que a gente vai adotar no nosso contexto, nos nossos diferentes contextos, eles defendem que a gente busque, de alguma maneira, o matrimônio, né? E como vocês viram, a minha tendência, pelo menos acadêmica, é uma tendência convergente, né? Esse texto me trouxe, assim, uma perspectiva bem interessante, porque refletir sobre as ciências é importante, ressignificar, né, o que a ciência moderna trouxe, e a pós-modernidade está aí bombando, e que talvez ainda não seja bem o que para nós, latino-americanos, né, ou o pessoal aqui do sul global, como diz o Boaventura, precisamos, mas é importante. A instrumentalização, o que fazer, o metodológico também é importante. Como é que eu articulo isso? Como é que eu faço isso para não ser só, como a colega falou, pegar um assunto e você fica com isso, você fica com fragmenta mais ainda do que integra, né? Então, como realmente buscar uma proposição metodológica que esteja alinhada com um pensamento interdisciplinar, com a ação interdisciplinar, mas sempre, né, deixar o coração mostrar as sutilezas de um lado e do outro, né, buscar um equilíbrio entre essas diferenças e essa, né, a ciência, ela sempre assim, a tese, a antítese, e aí vem lá a síntese. Como integrar isso? E não tem uma resposta única para isso. A questão é, tal qual as diferentes macro-tendências da educação ambiental, a gente poder, enfim, conhecer mais, se aprofundar mais, vivenciar mais essas nuances da interdisciplinaridade e das outras também terminologias, né? Eu tenho estudado bastante a transdisciplinaridade e é algo que, para mim, tem mobilizado, mas, para mim, eu não aceito, eu acho que essa é a palavra, eu não aceito passar por uma formação sem, de alguma maneira, trazer, tá, e o que eu faço com isso lá na escola, com 25 que não sabem ouvir, com todo o ruído e todo o movimento e toda a dificuldade que a gente tem em sala de aula, mesmo que eu não tenha uma turma hoje, né? Então, vamos ser mais horizontais no sentido de ouvir a perspectiva dos outros, sem abrir mão da nossa, né? Porque senão vai ser vertical inverso, né? Se a gente só traz o outro e deixa a gente de lado, a gente vira a verticalidade e não busca a horizontalidade. Então, ouvir o outro sem abrir mão da nossa perspectiva, mas, ao mesmo tempo, buscando, né, essas convergências de uma maneira mais propositiva, que, como a Rose falou, eu também nem ia falar isso, Rose, é a ideia que, para mim, é sintetizada na ideia do inédito viável. O que é possível fazer? Diante dessa situação, problema que eu identifico, diante desse contexto, de uma leitura crítica desse contexto, o que eu crio? O que é possível? Né? Então, conceitos de interdisciplinaridade, convido muito vocês a lerem esse texto. Não é um texto longo, é um texto belíssimo. E aí, eu não poderia deixar de dividir com vocês essa maravilhosa autora brasileira, e eu peguei, de tantas coisas que ela escreveu, eu peguei uma bem clássica, também está linkado aí, na verdade eu linkei o livro inteiro, que tem esse artigo, que os autores canadenses, né, tem um nome lá diferente, não vou tentar falar, reverenciam como representante latino-americana da conceituação da interdisciplinaridade, que é a Ivani Fazenda. E a Ivani Fazenda fala uma coisa, eu trouxe esse excerto dela, não botei aspas, mas é uma fala dela, que me lembrou muito a fala na live, né, da Kátia, né,
que a Ivani Fazenda, ela enxerga a interdisciplinaridade como uma dimensão da pesquisa, né? E ela coloca a pesquisa como um princípio pedagógico, da pré-escola à universidade. Ela não faz distinção, porque a Ivani Fazenda já faz parte desse grupo que pensa a interdisciplinaridade diante da realidade educacional, na educação básica, né? Então, ela cria a ideia, né? Ela defende a ideia de pesquisa interdisciplinar e defende que essa pesquisa interdisciplinar ela está dentro de um contexto de pesquisa, de uma rede de pesquisas interligadas, né, e que faz essa convergência do particular ao coletivo, que é extremamente próximo do que a gente vem falando, né, Sabrina, da educação ambiental, né, do agir local e do pensar global. Né? Então, achei esse excerto extremamente significativo para fazer essa relação entre educação ambiental e interdisciplinaridade. E eu a Raquel Trajber, junto com a Mimi, tem um texto em que elas falam do local. O global e o local juntos. Falando do local, né? O quanto que a gente pode integrar de fato, né? Num mundo em que a gente ainda, sob o efeito da modernidade, na minha leitura, segrega, né? Segrega as coisas, segrega tudo, né? E a ciência ainda faz isso com a disciplinarização. Então, assim, ela traz nesse texto alguns princípios do processo interdisciplinar e ela faz uma costura entre o professor pesquisador, né? O professor que busca, que pesquisa, que é intelectual, como eu falei lá no início, e o professor que está lá na sala de aula, né? A gente perguntou, né, Sabrina, lá na inscrição, se a pessoa participava de um grupo de pesquisa, se ela estava fazendo pesquisa na academia, ou se a pesquisa era com os seus estudantes, se a pesquisa era a partir da sua praxis, né? E a gente tem uma diversidade incrível no grupo que se inscreveu aqui nesse curso. E que bom, porque isso, de alguma maneira, se está refletido nas colocações, né? Quando a gente abre esse canal de diálogo. Então, eu não conhecia a Ivani Fazenda e eu achei um absurdo, pedagoga, né, e tal. Eu já tinha passado por algumas especializações e eu nunca tinha lido nada dela. Então, assim, todo lugar que eu vou, eu boto uma coisa, leiam Ivani Fazenda, porque eu acho que é o que mais próximo, sobretudo da docência, mas não só, da pesquisa também, fala em termos de o que é a interdisciplinaridade, né, numa perspectiva um pouco mais ampla e, como o Leonir fala, mais humanista. Bem, aí a gente entra numa tentativa, né, de unir os dois termos, né? A gente conversou um pouquinho sobre a educação ambiental, numa perspectiva crítica, mais abrangente e convergente, e conversou um pouco sobre a interdisciplinaridade em diferentes, enfim, matrizes conceituais, mas, sobretudo, com a defesa da proposta brasileira da Ivani Fazenda. E só no que vocês foram colocando, né, no que eu fui aqui falando, a gente já consegue enxergar pontos de convergência entre a educação ambiental e a interdisciplinaridade, né? Lá naquele esquema, naquele material que eu tenho usado, que eu mostrei para vocês, das bolinhas, bom, qualquer coisa do currículo que a gente for trabalhar, digamos assim, vou aqui falar agora a professora de educação básica, né, lá do currículo, sei lá, eu do 4º ano, enfim, do 3º, lá com as crianças, ou até das áreas do conhecimento também, né, dos diferentes componentes curriculares dos especialistas, do 6º ao 9º, do ensino médio, qualquer um deles, a gente poderia, como a colega falou ali, parte dele usa ele como centralidade do currículo e vai fazendo as costuras, fazendo as conexões, criando redes de conhecimento, né? E aí, quando a gente está falando, sei lá, de saúde, quando a gente está falando, né, alimentação, cuidado, higiene, tudo isso é educação ambiental. Quando a gente está falando de história, de memória, de ancestralidade, educação ambiental. Quando a gente está falando, óbvio, né, da biosfera, bioma, vegetação, né, fauna, flora e tal, educação ambiental. Falando de sociedade, a gente está falando de
Enfim, nesta perspectiva, a gente consegue, né, traduzir os currículos com esse olhar ambientalizado. E desde que a gente faça essa interseção entre uma proposta de educação ambiental e uma que englobe, né, um processo, uma visão interdisciplinar, que eu vou começar aqui de baixo, é o que diz a nossa legislação. Eu falei lá que eu não ia me ater à BNCC, porque a BNCC, ela não desdiz, mas ela também não defende. Ela oculta e tal. E quando eu fui estudar, né, a legislação, já estava lá com a BNCC no mestrado e tal, qual foi a minha proposta? Bom, a BNCC não diz e nem desdiz, mas a gente tem a Política Nacional de Educação Ambiental que defende lá. A educação ambiental deve ser interdisciplinar e transversal, em todos os níveis, em todas as áreas. Responsabilidade de todos. A gente ainda tem vigente a resolução das diretrizes curriculares de educação ambiental, que diz que é responsabilidade em todos os momentos de todos os currículos, né, o cuidado e o olhar para e a partir da educação ambiental. Vai lá, Sabrina. E hoje a gente teve o lançamento das diretrizes curriculares nacionais da educação ambiental para as mudanças não, desculpa, para as emergências climáticas. Hoje foi o lançamento, já teve todo uma busca, porque todo o material da educação ambiental, acho que é importante ressaltar aqui, tanto o PNEA como o DCNEA, o PROMEA, né, são políticas construídas da base. Então, a educação ambiental ela acaba por ter sua documentação, seus documentos sempre com um prazo, digamos assim, muito lastro, porque ele consulta o tempo inteiro, e sempre foi assim, desde 99, em 97 começou a consulta para o PNEA, a DCNEA, né, as diretrizes da educação ambiental, eu participei, eu fazia parte do comitê gestor, do comitê assessor do órgão gestor da política, que foi quem organizou tudo para que a gente pudesse, então, ter as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. E nessa concepção, acho que é importante trazer aqui a participação do educador. E aí, como tu falou antes, que educador é esse, né? O educador da sala de aula, aquele que está lá dentro, aquele que está realmente vivenciando essa educação interdisciplinar, essa educação ambiental interdisciplinar, que possibilita trocas, que possibilita criticidade, que traz ali um olhar para esse todo, né, para essas dimensões do ser humano. Hoje a gente tem aí a concepção de educação integral tratando disso, mas se você abrir em 99 o PNEA, você vai encontrar exatamente o que diz a educação integral, né? Acho que é importante ressaltar, e hoje a gente tem mais esse documento trazendo aí uma reflexão bem importante sobre crise, né? Essa crise ambiental que a gente está passando, essa emergência climática, essa crise climática, crise ou emergência, né? Acho que essa é a pergunta que fica e que a gente tem algumas respostas aí para dar com o nosso fazer, com as nossas rotinas e com as possibilidades pedagógicas que a gente tem na mão também. Era isso. Contribuir na documentação. E o quanto que a gente ainda pode se valer, deve, eu diria, né, Sabrina, se valer desses dois documentos, tá aí também, estão linkados, para quem nunca leu, está dentro da normativa do nosso trabalho docente, qualquer que seja o campo, né, do ensino superior, a educação infantil, nas diferentes modalidades, inclusive. Nós temos responsabilidade, é o que diz a nossa legislação, e também um pouco da minha escolha de usar o termo interdisciplinar, porque é o que está mais presente também no documento, embora tenha esses desdobramentos, enfim. E o documento fala muito do transversal, né, que é esse processo de transversalizar o currículo, que é da gente enxergar, sim, que aquela temática, né, a Sabrina falou da emergência, enfim, crise climática, mas vamos pegar aí o clima, que está no currículo, né? Olhar, elencar uma unidade, um item, um ponto, e com esse ponto ir perpassando as diferentes áreas do conhecimento, os diferentes componentes curriculares do currículo, né? Não é PDF, Gi, é um link. Bota de novo, Sabrina, o link do material. Esse documento está todo online.
e ele está todo... Sempre que tem essa linhazinha, vocês passam, né, o mouse, ele vai gerar o link para vocês irem para a fonte, né, para o original, tá? Depois é isso, a Sabrina colocou aí de novo, depois a gente manda também o link por e-mail para ficar lá registrado, às vezes a gente perde, né? Mas é esse convite, eu coloquei ali a resolução é bem curtinha, né? Não é uma leitura muito intensa. Fala. Acredito que ela perguntou se as diretrizes curriculares nacionais para educação em emergência climática já tem o documento. Ah, não, essa eu não trouxe. Depois a gente pode lançamento foi hoje, mas eu posso buscar ali, era isso, né, Gisele? Ah, obrigada, Sabrina. Hoje os ministérios fizeram o lançamento, juntamente com algumas organizações parceiras, né? Mas aí eu posso buscar ele, com certeza a partir de amanhã o pessoal já vai estar bombardeando nas redes aí, eu posso estar contribuindo. Posso colocar no nosso material ou a gente manda no próximo encontro. Manda essas coisas todas que a gente está falando, os próprios links desses materiais que eu coloquei aqui, também para facilitar para vocês, inclusive já temos uma pasta no Drive com isso. Obrigada, Sabrina. Desculpa, Gisele, eu entendi errado. Mas eu trouxe para vocês um texto antigo, relativamente antigo, sim, sempre por e-mail também, né, Gisele? Porque, no fim das contas, é rápido o WhatsApp, isso, aquilo, mas o e-mail é onde a gente sabe que vai achar, né? A Isabel Carvalho, nesse texto, é um livrinho também, de 55 páginas, que ela fala exatamente dessa relação da educação ambiental e interdisciplinaridade, e ela vai falar que a interdisciplinaridade ela é uma maneira de organizar e produzir o conhecimento. Olha aí que vocês já falaram, né? Que busca integrar as diferentes dimensões do fenômeno, né? E uma forma interessante da gente transversalizar um currículo é a gente pensar num fenômeno que a gente vai perceber a partir de uma situação-problema, a partir da análise de uma situação-problema, né? Que é aquilo que grita na nossa realidade de turma, de escola, enfim, de comunidade. E aí, então, nessas diferentes dimensões do fenômeno, a gente vai precisar de diferentes ciências, de diferentes conhecimentos, né? E que, organizados de uma maneira integrada, vai qualificar a percepção dos envolvidos diante desse fenômeno vivido pelo grupo. É uma forma, inclusive, de fazer pesquisa e de fazer pesquisa com crianças, com jovens, né? Então, visando superar uma visão especializada e fragmentada do conhecimento em direção a uma compreensão da complexidade da interdependência dos fenômenos da natureza e da vida. Vocês também trouxeram isso, né? Aqui, o conceito já está mais se aproximando com o conceito da transdisciplinaridade, pegando lá o Edgar Morin e outros autores. Mas, ainda assim, é uma perspectiva, é uma forma de se relacionar com o conhecimento e com essa própria realidade, materialidade que a gente vive. Por isso é que podemos também nos referir à interdisciplinaridade como uma postura, como uma atitude diante do ato de conhecer, né? E eu gosto muito o pensamento interdisciplinar, a ação interdisciplinar, embora no fim das contas seja a mesma coisa, né? Porque pensamento e ação deve ser integrado. A gente fragmenta por conta da modernidade, da ciência moderna. Mas, só um pouquinho, mas a gente, quanto mais integrado, e aí eu acho que o termo que o colega usou ali, né, do processo ser horizontalizado, o saber, o pensamento, ele não está acima da ação, ele tem um processo de horizontalização, pensamento-ação, quanto mais horizontalizado, mais significativo, mais próximo da nossa compreensão e da possibilidade de mudança, ou de conscientização, ou de várias dessas coisas que a gente falou que hoje vai ser, né? Então, o convite que eu faço aqui é que a gente possa olhar para o currículo, olhar para a próprias ciências, com esse viés interdisciplinar, usando a educação ambiental como um ponto de convergência. E, para isso, a educação ambiental não pode ser qualquer uma, né? Ela deve ser uma educação ambiental dentro de um viés crítico, mas convergente
as outras macro tendências, como eu falei lá atrás. E, para a gente terminar o último diálogo, né, mas não menos importante, tentar, de alguma maneira, sistematizar diante de tudo isso que eu falei, né, pensando nessa educação ambiental interdisciplinar com a integração dos conceitos, né, como foi proposto. De que maneira esta proposta pode contribuir para o objetivo principal desse curso, que é o letramento acadêmico e científico? O que vocês trazem aí? A gente não precisa nem de tempo para discussão, porque a ideia era a gente ir fazendo junto, né? Então eu estou dentro do tempo, Sabrina. Vamos tentar sistematizar. Eu até tenho aqui pronto, não sei se vocês acham interessante, porque o diálogo às vezes não funciona tão bem, mas aqui funciona super bem no chat. A minha ideia era a gente fazer uma nuvem de palavras para responder essa pergunta. O que vocês acham? 3 palavrinhas para tentar responder 3 pontos que essa proposta de educação ambiental interdisciplinar contribui, pode ser? Vou buscar aqui o link, então. Mas podem já ir colocando aí no chat, que já estamos indo para o fechamento desse encontro, e aí fica também para nós, né, Sabrina, uma avaliação do que ficou para vocês. Bom, pensar uma educação ambiental interdisciplinar, pensar a interdisciplinaridade por esse viés da educação ambiental crítica, né? Considerando os diferentes conceitos de educação ambiental. Estou conseguindo fazer o login. Auxilia, qualifica, potencializa esse letramento acadêmico e científico, essa proximidade de vocês com uma forma mais sistemática, dentro de determinados gêneros textuais, esse pensamento científico. Eu estou fora, Sabrina, se alguém aparecer aí, tu lê para nós. Eu fiz no outro computador aqui, eu tenho que fazer todo o login. Sim. Então, eu já vou colocando aqui para ti, tá bom? Por favor. Já apareceram vários colegas aqui. Então, a Sabrina Brown colocou reflexão, horizontalidade e ação. Professor Luiz, ciência e pesquisa na educação básica, professor Luiz, é um tema transversal, por isso facilita. Meu descer um pouquinho. Qualifica. A Gisele, intercâmbio, identidade e interação. A Paty Fagundes, qualifica. A Anabel Lima, integração de saberes. A Paty, reflexão. A Meline, pluralidade de saberes. Que ótimos termos. Já guardem ele aí, porque vocês vão botar eles aí na nuvem de palavras, vai ficar linda. A Mary botou aprofundamento. A Mônica colocou desenvolvimento do pensamento crítico. A Adriana promove a reflexão e o diálogo entre a complexidade dos saberes. O Frederico busca saberes e inovação. A Cíntia, transversalidade, sensibilidade, saberes. Andréia, aprendizado. Lilian, pertencimento, conexão, ação. A Meline, como de antes, né? Saberes ali. A Grace, informações, novidades, descobertas. A Angélica, ressignifica. A Viviane, pluralidade de saberes, praxis. E você colocou, então, o link para o pessoal entrar para o Mente, né? Onde a gente vai poder colocar essas palavras e ver como vai se dar essa nuvem aí do nosso momento de hoje. Certo, Dani? Isso, pessoal, vão colocando, pode ser essas mesmas palavras, para mim está tudo bem. Eu tive que fazer outro. Ó, tá chegando aqui. É clicar no link, pessoal, que a Dani botou ali agora, e digitar suas palavras. Quem colocou aqui pode botar as mesas, pode mudar. Quem for mudar, ou quem não colocou ainda também pode incluir, e depois a gente vai conseguir visualizar. Isso, daqui a pouco eu projeto. Isso. Já está chegando aqui, deixa eu só terminar de digitar, porque eu tive que fazer outro, travou tudo aqui, mas acontece. A Giane colocou protagonismo. Mas, pessoal, vocês não precisam colocar aqui, pode ir direto ali para o link. Tá? A gente estava só dando uma enrolada até o link ficar pronto. Mas agora está ali, é só preencher. É bem interessante, eu acho. Bom, já te falei, já falamos sobre isso, né, Dani? Sim. Eu sou uma apaixonada por esse aplicativo, por esse site,
porque ele mostra, inclusive, a força de alguns conceitos e de algumas projeções do grupo, né? Já temos aqui. Eu apaguei. Inclusive, assim, nesse horário, nesse momento, enquanto, né, o pessoal está colocando, se alguém quiser falar um pouquinho sobre as suas impressões ou colocar alguma dúvida, algum questionamento, porque depois eu só tenho um slide de encerramento, tá? Isso. Aí a gente já vai ouvindo, já vai se ouvindo. Tá aberto o microfone, pessoal. Já temos 47 respostas. Ali o professor Luiz. Uma mão levantada. Professor Luiz quer falar? Eu acho que pode passar, então, abrir a fila. Boa noite a todos. Daniela, na realidade, minha contribuição é dizer que a educação ambiental, ela para mim é o melhor tema para você trabalhar essa questão do letramento acadêmico e científico, que ele cabe em qualquer componente curricular. Eu tenho trabalhado com ele, você sabe disso, e sempre quando falar que tema é que eu vou usar, eu digo, use a educação ambiental, cabe em qualquer lugar, qualquer componente consegue trabalhar. Então, eu acho que é a pegada, para mim, mais eficiente, porque eu trabalho muito facilmente com ela. Inclusive, a gente está fazendo agora uma estação dos saberes aqui, exatamente eu falei com você, sobre a educação ambiental, para conseguir avançar no letramento científico. Então, para mim, tem sido uma grande experiência trabalhar com a educação ambiental, porque eu apresento para qualquer professor e consigo situar qualquer professor dentro dela para dar sua contribuição. Obrigado, boa noite. Eu que agradeço, Luiz. Luiz é um dos exemplos, né, que ultrapassam as barreiras do Rio Grande do Sul, né? Participou de um curso comigo do meu doutorado e está aí como outros, né? Muito obrigado por estar aqui, colaborar. E olhem que linda está a nossa nuvem de palavras. Não sei se dá para ver ali, mas já tem bastante participação. E a ideia é a gente poder materializar, né, Sabrina? Aí a gente também pode pegar essa nuvem de palavras e transformá-la num parágrafo, por exemplo, ou usar uma nuvem de palavras como um instrumento de coleta de dados para depois falar sobre ela, né, já dando spoilers de alguns outros elementos que a gente vai trabalhar no curso. Mais alguém para falar um pouquinho? Eu quero saber se o cursista aqui do meu lado já botou as palavras dele. Ah, tá. Tem ali mais de 30 contribuições de palavras, pessoal curtindo também, que é bem importante. E aí, como a Sabrina... Consegue voltar ali para as mensagens na chamada, ou tu queres que eu leia essas que chegaram agora? Não, eu estou já nas mensagens, né? A Nádia colocou ali, né? Reflexão, ação, reflexão, e esse sentir, que é muito próprio, né, da Ivani Fazenda também, a praxis restaurativa. O que é bem interessante, né? Só um olhar rápido e a gente pode ver as diversas vertentes do pensamento teórico, né? Tanto da educação quanto da educação ambiental, mais especificamente, eles se traduzem aqui, né? Dentro dessas palavras. Eu destaquei aqui, por exemplo, algo que vem mais do momento atual e outro de um momento não tão atual, pertencimento e protagonismo, né? Se nós fôssemos colocar os momentos, né, os ciclos da educação que trabalharam, né, de uma forma mais intensa, nós teríamos aqui uma cronologia de surgimento, né, de conceitos a partir de várias vertentes, né? Acho que é isso aí, só isto aí seria um imenso catálogo de pesquisa, né?
Microfone Dani, desligado, Dani. eu aqui tagarelando. Dizer. Eu estava falando, concordando com a Rose, né? O quanto que a gente tem a formalidade e não necessariamente está na formalidade, né? A Daniela Isidoro colocou que foi um achado da pandemia. Eu, ainda mais agora no meu momento profissional, tenho tentado buscar aplicativos e várias pessoas aqui falando do aplicativo que não conhecia, enfim, é só entrar ali, Mentimeter, entra pelo e-mail, né, pelo Gmail, outro e-mail, enfim, mas o quanto que a gente pode usar a tecnologia para nos aproximar. Eu não teria conhecido o Luiz se não fosse a tecnologia, né? A gente talvez não teria tantas pessoas ouvindo e dialogando à sua maneira aqui se não fosse a tecnologia. Pessoas que geograficamente estão distantes, né, mesmo próximas, como eu e a Sabrina, como eu e a Rose, né, não sei se a Rose está em Novo Hamburgo, a gente está próxima, mas não está. E que talvez se Eu fosse... acho que os próprios desdobramentos da Claro. rede araucárias, eles Exatamente. tiveram, né, uma frutificação no momento da pandemia, né? Sim. Quando as pessoas estavam trancadinhas, né? E a gente conseguiu conciliar horários, né? Conjuntos, e foi, Ô, ó, Maria do veio no Amapá, Amapá. Rose, meu Deus. E que coisa Então, linda, né, a gente poder ter esse contato e ter essa troca, né, esse intercâmbio. E aqui fala, né, na nossa nuvem de palavras, dessa pluralidade, é uma das palavras de destaque, né? Além, a Rose já falou ali do protagonismo, desses diferentes saberes, né, tá ali no plural e não é à toa. Então, é um pouco esse movimento e o quanto que a gente tem usado esse recurso, né, Rose, em algumas propostas formativas, mas nessa que fala de letramentos, que fala, de alguma maneira, do uso da língua, do uso, né, da escrita e da leitura, uma maneira mais social, uma maneira mais orgânica, mas que está dentro de uma formalidade, de um gênero textual, de alguns gêneros textuais específicos, né? O quanto que fazer uso, né, das tecnologias, e eu lembro que a Kátia começa lá na live falando, né, lá do WhatsApp, saberes que a gente tem que ter para poder usar bem esse recurso, o quanto que isso vai ressignificar a nossa própria comunicação. E embora tenha ruídos e tenha problemáticas, que bom que a gente pode ter esse legado, né, de ter a Maria de Belém lá do Amapá, conhecendo coisas e movimentos feitos desde aqui do Rio Grande do Sul. Eu acho que é uma coisa bem, bem bacana, bem bonita da gente ter como legado, né? Eu me lembro da Rose falando que tem gente das 5 regiões do Brasil nas lives e nos cursos da Rede Araucária, né? Vai lá, Sabrina. Isso. Também pensei nesse tem uma processo. mão levantada. E a Sabrina? Ah, tá bom. Eu não quero mais atrapalhar a Dani ali no meio do raciocínio dela. Mas não eu queria atrapalha. trazer, Dani, o pessoal está me perguntando aqui, pedindo, né, ali do Mentimeter, mas eu queria só trazer uma questão que eu acho que é importante, talvez eu possa ter perdido. Quanto mais a palavra apareceu, maior ela fica. Então, essa é essa possibilidade que a gente tem de reflexão em cima do Mentimeter, que é olhar para essa nuvem de palavras e ver quais as palavras que mais se repetiram, ou seja, todas as confluências que nós temos dentro do grupo, o que a gente está pensando, como isso se dá. Tanto a diversidade, que eu acho que também é muito importante, quanto esse processo aí de convergência também, né? Ir ao encontro né? De pensar os mesmos processos, de estar constituindo os mesmos processos, né? O pessoal perguntou ali, eu quis trazer isso também. Exatamente, Sabrina. Eu botei ali, né? Digita assim, mentimeter.com e já entra lá para poder. É bem intuitivo, mas qualquer coisa também pode nos perguntar por e-mail, enfim, a gente conversa. A centralidade da nuvem de palavras é justamente provocada, produzida pela repetição. Claro que esse aplicativo, ele não vê, por exemplo, acentuação, questões ortográficas, né? Com as crianças, a gente tem que cuidar um pouco disso, porque ele não vai fazer a leitura, né, como se fosse a mesma palavra, se tivesse ali, sem um cedilha, sem um tio. Mas
eu vejo, e por isso que eu coloquei assim, né, com a ideia, tinha até feito lá no computador que eu estava usando da escola, mas é uma forma de sistematizar, como a Rose bem falou, né? E a Sabrina traz o meio, essas palavras maiores, é o que nos aproxima, é a percepção que nos aproxima. Essas menores ao redor, eu vou depois copiar e colar lá no material, né? Quando for mandar para vocês, colar essa nuvem de palavras, essas pequenas ao redor, que talvez 1, 2 pessoas tenham escrito, são as diferenças, né? É o que está dentro da pluralidade de percepções. E tanto uma coisa quanto outra são importantes e necessárias para a gente fazer as construções coletivas, né? Uma construção coletiva não faz só de consenso, é feita, né, eu diria, daquilo que a gente consegue expressar, mesmo que seja de divergência ou de diferença, porque nem toda diferença é divergente. Então, o tanto que a gente consegue, num curto espaço de tempo, que, né, a gente tem, enfim, essas dificuldades hoje na nossa vida louca que a gente tem, né, de enxergar, como a Rose falou, o conceito ali dentro, e esse exercício da gente olhar, né, também enxergar o conceito, ele é bem importante. Bem, acho que a gente pode até, não sei se já botou o link do formulário, né? A gente não falou bem lá, não sei se a gente falou, mas acho que é bom reforçar o quanto que é importante vocês registrarem no formulário a participação. A gente sempre pede alguns registros sobre o encontro, como uma forma da gente estar medindo, né, um termômetro e poder fazer os ajustes que são necessários para contemplar as perspectivas de vocês. A gente sabe que não vai ser nunca 100%, mas a gente vai também tendo como dados nossos, né? Porque, afinal de contas, a Rede Araucárias é um braço, uma vertente desse mundo acadêmico, né, Rose? E a gente usa muito essas trocas para ressignificar aquilo que a gente vem pesquisando dentro da formalidade acadêmica. Então, essa troca, né, a Sabrina fala desde o começo, a partilha, né, a troca, ela é fundamental, tanto do que a gente pode oferecer para vocês enquanto rede, né, a Rose mais lá da universidade e a gente das nossas experiências e expertises, mas enquanto Rede Araucárias, que também é um mundo, é uma diversidade, e o quanto que vocês têm, e hoje eu acho que Rose, quando recebe a gravação, ela vai receber também todo o chat, né? É riquíssimo se a gente vai olhar ali o que tem no chat, por isso que eu gosto sempre de provocar, e agradeço imensamente por vocês terem atendido, né, a minha provocação, ao meu convite de participar. E eu quero terminar, então, meu último slide. Eu entro nesse mundo da ciência, e quanto mais ciência eu tenho contato, quanto mais da ciência eu entendo um pouco melhor e me aproximo, mais eu fico convencida de que o que salva é a arte, né? E alguns autores que eu tenho usado para minha pesquisa, eles falam de mudança de paradigma científico e que a ciência tem que ter mais de arte, e eu estou indo um pouco por esse caminho, né? E aí eu trago, então, o Belchior, na música Alucinação, que ele diz que a minha alucinação é suportar o dia a dia, meu delírio é a experiência com coisas reais. Que essas palavras que eu escolhi colocar aqui, as palavras dos autores com quem eu conversei e que eu escolhi colocar aqui para vocês, de alguma maneira, façam sentido dentre as coisas que são reais para vocês, dentre a experiência com as suas coisas reais, como fazem para mim. Por isso que eu escolhi trazer esses elementos para vocês. E que a gente possa, nesse pontapé do curso, a gente possa ter semanas, né? Porque raras exceções, né, Rose? Todas as semanas a gente vai se encontrar. A gente possa, então, manter, como disse ali a Sabrina, né, da interação, manter o diálogo, manter a troca e manter esse processo de aprendizagem contínuo, tanto para nós quanto para vocês, né? Então,
tem meu e-mail aí, fiquem à vontade também da gente manter o diálogo em outros canais. E da minha parte é isso. Agora, não sei se mais alguém, Rose, Sabrina, querem falar alguma coisa para a gente poder encerrar no tempo, tá, gente? Eu me organizei para falar no tempo. Eu acho que Coisa Rose foi vai falar fácil, né, também. Daniela? Eu diria assim, né? Desculpe. Acho que tem outra questão também bem interessante, Dani. Eu não sei em que medida a gente poderia, né, se tu já estás discutindo ou não, só um pouquinho minha bateria. Antes que eu encerre antes da hora, as associações, né, entre as perspectivas interdisciplinares, né, desses diversos lugares do mundo que tu traz, e a questão da educação ambiental na sua vertente pragmática, né, da pragmática até a crítica. Acho que tem aí também algumas conexões e análises para pensar a respeito dessas perspectivas e como elas interagem. Não sei se tu já começou a pensar. Isso, Rose. Racionalismo, ação e coração. Com certeza, por isso que eu escolhi esse texto e faço de novo o convite para todo mundo ler. Ele é poético, ele é belíssimo, e para mim é o que a gente está precisando, né? Ele fala em matrimônio, né? Em espanhol faz mais sentido. É a junção disso, é a razão, a mão e o coração. Conservadora, pragmática e crítica. Uhum. Interdisciplinando. Acho que temos aí um ponto para conversar numa sessão de estudos do grupo de pesquisa, gurias. E depois trazer alguma resposta para nós, convidar o professor Aloísio para ajudar a pensar no assunto. Tá certo. Opa, ótimo, Bianca. A Bianca já gostou. E estão todos convidados, caso a gente consiga chegar em alguma coisa. Rose, eu queria aproveitar também para agradecer a companhia, né? A companhia que a gente teve essa noite e todos esses diálogos aí que a Dani trouxe, nos apresentando, né, na interdisciplinaridade, nos trazendo aí a Fazenda, que eu já marquei aqui, é a minha próxima leitura, Dani. Que interessante essa tua reflexão e essa possibilidade da gente poder transitar entre alguns pensadores, pensando junto com eles, pensando junto contigo. Então, foi uma noite muito agradável para quem é do Rio Grande do Sul, foi uma noite pré-feriado, né? Nós temos feriado amanhã, mas nós temos um grupo, né, de colegas, parceiros, de amigos que estão acompanhando e não são daqui, então para eles é labuta amanhã, para nós é um descanso, né? Um suspirar no meio da semana, mas que na terça-feira que vem possamos estar todos novamente reunidos nesse mesmo propósito, retomando o que eu falei no início, né, desse propósito de partilha, nesse propósito de construção coletiva mesmo, né, e que as palavras da nossa nuvem ali, os saberes, possam nos acompanhar nessa semana também, ok? Muito bom, gurias. Continuemos aí com esse grupo coordenador que as coisas da Araucária só acontecem por causa desse grupo coordenador, né? Eu acho que é muito importante a gente deixar isso bem claro. Araucárias é esse grupo gestor aí, como a gente se chama. Muito bom, muito bom. Foi uma bela noite, gurias. Você já pode encerrar a gravação, Rose. Até a próxima, pessoal. Semana que vem, imperdível, meu querido professor
da URGS, lá do PPGS, vem conversar com a gente. Não percam. Perfeito, gente. Um abraço. Você vai se Até, despedir. tchau, tchau. Tchau. Desligar aí, Rose. Isso. Estou tentando. Não pode sair sem ter marcado lá a presença no formulário. Depois a gente não tem como saber. Exato. Não estou conseguindo parar a gravação. Eu acho que está trancado aqui. Eita. Não consigo daqui. Também não. Eu Só clico que ainda está sendo... Só marca que ela continua, viu, prof? Ela continua aqui. De repente, vamos ter que fechar, né? Para poder liquidar. Então, já deixo um abraço para vocês, que eu tenho um moço que veio bater aqui na porta e me chamou para a fralda. Eu ganhei. Eu vou passar uma mensagem ali no grupo, tá? Para a gente ver uma data. Tá trancado. Não, fecha que aí vai, aí fecha a gravação e tu recebe. Isso. Boa noite, gente. Você vê que o marido já trouxe pizza, já trouxe cerveja, carro, chimarrão. Como a Sabrina disse, é pré-feriado. Essa parte depois eu corto, tá? Tá certo. Faz favor. Eu vou lá para a fralda. Vai lá. Boa noite, gente. Tchau.